Bom dia a todos. Eu gostaria hoje de trazer uma breve meditação no texto que encontramos lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, que vai dizer assim: Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Uma perguntinha de leve assim: você é santo? Nós somos santificados através de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, vai nos dizer assim: A igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar, e aqui nós nos incluímos, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, dos coríntios e nós. Então, nós somos chamados para sermos santos. Nós somos santificados através de Cristo Jesus. E ainda em João, no Evangelho de João, no seu capítulo 17, verso 19, Jesus diz assim: eu por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Então nós somos tornados santos ou santificados em Cristo Jesus, ou através de Cristo, e santificados na verdade. João 17, 19. O que é a santidade? Santidade é um atributo de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pelo qual ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mau e imperfeito. Ainda, santidade é uma qualidade do membro do povo de Deus que o leva a se separar dos pagãos, a não seguir os maus costumes deste mundo, a pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele. Encontramos respaldo para isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. No Antigo Testamento, santidade era separação de coisas ou pessoas para Deus e para o culto. Então, eram santos os sacerdotes, eram santos os chamados nazireus, o templo era santo, os óleos e o utensílio do culto eram santos, os sacrifícios eram santos e etc. Números 18 descreve a responsabilidade dos levitas e sacerdotes levitas em relação a Deus e ao povo que eles representavam. As leis eram severas para que eles mantivessem essa qualidade de santidade. Agora, veja o que Pedro nos propõe em sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Na verdade, é sacerdote mesmo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Então, enquanto eu estou estudando o livro de Números, enquanto eu estudava Números no capítulo 18, eu comecei a perceber a seriedade daqueles levitas e a responsabilidade grande que eles tinham
que se eles errassem qualquer coisa na lei, eles responderiam por si mesmos e pelos outros, porque eles eram representantes do povo diante de Deus, sacerdote, aquele que leva o povo a Deus. E enquanto eu estudava Números 18, eu associei a Pedro, que então nos informa que nós somos sacerdotes, ou seja, formamos um sacerdócio real. E eu fiquei imaginando quanto devemos ser santos, como é santo aquele que nos chamou. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Isso é o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Então eu fiquei pensando e orando, primeiro agradecendo a Deus porque Ele nos chamou para sermos santos e Ele nos santifica de acordo com João 17, 19, Ele nos santifica e somos santificados de acordo com 1 Coríntios 1, somos santificados através ou em Cristo Jesus e somos também santificados pela palavra, porque a palavra nos purifica, ela nos lava, nós somos tornados limpos pela palavra de Deus. Então eu fiquei pensando assim, como é que nós temos nos apresentado a Deus? Isto é, no dia a dia, na sociedade, na família, nas práticas de culto. Como tem sido o nosso louvor? Qual o nosso compromisso com Cristo quando nós o louvamos? Nós o louvamos de fato ou nós expressamos uma arte através da música ou através do sermão, através das orações? Não sei se você já ouviu muita gente dizendo assim, eu não sei orar, fulano ora bonito, como se oração fosse uma peça, uma poesia, um conto. Oração é a expressão da alma diante de Deus. Como tem sido no nosso dia a dia, seja na sociedade, seja na família, seja nas práticas de culto, na igreja, no convívio, como é o nosso louvor? Qual o nosso compromisso com Cristo? Qual tem sido o nosso cuidado com a nossa vida, nosso caráter, nossa fala, as nossas verdades? Como nós temos nos comportado diante da sociedade? Será que a sociedade, quando nos vê, diz igual aquela mulher que disse do profeta, vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus? Será que os nossos amigos pensam isso de nós? Nós temos buscado santificação no sentido de pureza espiritual ou temos nos envolvido com situações que não agradam a Deus e que nos tornam impuros? Na medida em que a gente vai estudando Números, nós vamos encontrando, como nós ontem conversamos em Números 16, sobre a história da rebelião de Coré, Datão e Abirão, junto com aqueles 250 homens. Será que nós não corremos o risco de, no nosso dia a dia, a gente ir deixando as coisas acontecerem e a gente não se purifica, não se atém à palavra, não busca a Jesus em oração para que Ele nos torne puros, a fim de que nós possamos agradar a Deus, porque Deus é santo e Ele diz, sejam santos, porque eu sou santo? É algo para nós pensarmos, e sempre que nos recolhermos em oração, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele nos santifique, nos torne puros, porque se não formos santos, nós não agradaremos a Deus. Deus é santo e pede que nós sejamos santos. Você tem buscado a santificação no Senhor Jesus? Nós precisamos disto. E então, pelo Espírito dele, pelo Espírito de Deus, nós podemos nos apresentar ao Senhor com os nossos pecados, uma vez confessados,
perdoados, porque a Bíblia nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. E quando temos os nossos pecados perdoados, nós somos purificados, ou seja, somos santificados. Vamos orar? Pai Santo, que nós possamos nos espelhar na Tua Palavra e buscar a santificação. A Tua Palavra nos diz que nós devemos buscar a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor, sem a qual nós não teremos abertura diante do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude a nos santificarmos em cada dia da nossa vida. Aplica, Senhor, esta mensagem aos nossos corações. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Que você tenha bons estudos da Palavra de Deus e possa aplicá-los, bem como a este, no seu dia a dia, na sua vida. Até uma próxima. Deus te abençoe.